Hare Krishna, Namastê. Pessoal, nessa série do argumento da proibição, são 2 vídeos acima, em que eu faço algumas exposições a respeito da questão da proibição que se faz em relação ao objetivo de compreender Deus. Okay? Existem alguns argumentos que restringem o ser, ou pelo menos têm a pretensão de serem castrações, tanto filosóficas quanto teológicas, para que o ser não vá adiante nas suas investigações sobre Deus. Evidentemente que esses argumentos eles são necessários num certo sentido, porque eles acabam selecionando aqueles que realmente podem ir adiante, mas eles não têm a autoridade de serem leis fundamentais ou leis espirituais definitivas. Eles são apenas obstáculos, são como níveis de dificuldades que aqueles que são buscadores, aqueles que são pesquisadores da ciência espiritual que explica Deus, deverão também, enfim, desvencilharem-se para poder ir adiante na sua busca da explicação e do entendimento de Deus. Muito bem, então, como eu estou lidando aqui, não é, com a nossa comunidade Vaishnava, esse vídeo vai ser a citação de um texto do Bhagavad Gita que contraria essa predição de que nós não devemos buscar investigar as causas fundamentais do processo da criação, que isso seria irrelevante para o desenvolvimento do nosso conceito de Bhakti, ou para o desenvolvimento da nossa devoção pelo Senhor Supremo, pelo Senhor Vishnu. Okay? Mais abaixo tem 2 outros vídeos onde eu faço algumas citações das escrituras e de alguns Mahajanas a respeito da importância de se aproximar de pessoas autorizadas para justamente fazer essas perguntas. E uma vez que o Srimad Bhagavatam é uma manifestação da pessoa autorizada suprema, ou seja, Vishnu, desde que o Srimad Bhagavatam e o próprio Senhor Vishnu não são diferentes um do outro, nós podemos dizer que o Srimad Bhagavatam é uma pessoa, é a pessoa de Vishnu, e portanto é uma pessoa autorizada na qual nós podemos fazer perguntas, ok? Perguntas relevantes, é claro. Agora, aqui eu tenho um verso do Srimad Bhagavad Gita, ele é o capítulo 4 e o texto chama-se o conhecimento transcendental. Então, capítulo 4, o conhecimento transcendental, texto número 9. Ok? E o texto diz o seguinte, eu vou recitar em sânscrito primeiro, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada Ki Jai. O texto é o seguinte. Jamna Karma Chame Divyan Evanyoveti Tattvataha Chaktvadehan Puna Jamna Naitiman Eti Suarjuna. O verso diz o seguinte. Aqui está em inglês, eu coloquei no Google Tradutor para facilitar na minha leitura aqui. Eu acredito que não vai ser muito diferente para você também não, tá? O texto diz o seguinte. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e das minhas atividades, ao sair do corpo, não tomará nascimento neste mundo novamente, nesse mundo material novamente, mas atingirá a minha morada eterna, ó Arjuna. Olha só a qualidade, o conteúdo do texto. Eu vou ler de novo para a gente poder ter uma noção clara da importância desse texto, dessa afirmação de Krishna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao sair do corpo, não tomará nascimento novamente nesse mundo material, mas atingirá minha morada eterna, ó Arjuna. Essas são as palavras de Krishna, do próprio Krishna, que é a própria suprema personalidade de Deus. Então, nesse contexto, o próprio Senhor Supremo está dizendo que se você entender, ou aquele que entender, isso pode ser você, eu ou qualquer pessoa,
Mas aquele que entender a natureza transcendental das minhas atividades e do meu aparecimento, ó Arjuna, após sair desse corpo, não retornará mais a esse mundo material, mas atingirá a minha morada suprema. Veja bem, vamos supor que tudo isso seja real. Vamos tratar, assim, vamos colocar hipoteticamente. Supomos que Krishna seja real e ele seja a suprema personalidade de Deus e esteja dando essa afirmação. E supomos que ele seja capaz de cumprir a palavra dele. Isso quer dizer, é claro que essa ironia é justamente no sentido contrário. Nós estamos conscientes de que Krishna é a suprema personalidade de Deus e ele é capaz de manter a sua palavra. E de acordo com esse conceito de que nós temos, esse valor que nós damos para Krishna, nos é assim, autorizado inferir que não haverá mais necessidade de você nascer nesse mundo material, segundo o que ele mesmo está dizendo. Então, às vezes se diz assim, se pergunta para o devoto, Prabhuji, você deseja voltar ao mundo espiritual? Você deseja despertar no reino de Deus? E as respostas às vezes são mais ou menos no sentido que, ok, depois de 300 milhões de vidas. Essa afirmação, depois de 300 milhões de vidas, sei lá quantas vidas, está errada, de acordo com o próprio Krishna. Ele está dizendo aqui que se você conhecer a natureza transcendental do aparecimento e das atividades dele, então você, aqui está dizendo, ele está dizendo, após sair desse corpo, ele não está dizendo após sair do outro corpo, do 10º corpo depois desse daqui, não. Ele está dizendo, após sair desse corpo, você atingirá a morada suprema. Essa é a minha palavra. É Krishna que está dizendo isso. Portanto, caso você tenha aí fé em Krishna, e caso você o aceite como sendo a suprema personalidade de Deus, e caso você o compreenda como tal, e você possa ter sustentação filosófica para sustentar essa fé que você tem em Krishna, então prepare as suas malas, porque essa é a sua última encarnação nesse corpo material, segundo ele mesmo. É só você verificar o texto. Tá? Nesse sentido, por que esse vídeo está contextualizado aqui no argumento das proibições? Por quê? Veja bem, ele está dizendo aqui que aqueles que conhecem a minha natureza, das minhas atividades, do meu aparecimento e minhas atividades transcendentais. Ora, uma das atividades de Krishna, uma das atividades do Senhor Supremo é expandir-se como Vishnu. E uma das atividades de Vishnu é a manifestação do mundo material. Então, buscar compreender a manifestação do mundo material como sendo uma das atividades de Deus está completamente de acordo com as instruções de Krishna dadas no Bhagavad Gita. A instrução aqui é que aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades. As atividades de Deus, não são apenas as atividades místicas de lila, de passatempos amorosos ou de passatempos de batalhas dentro da lila didática, pedagógica, para liberar as almas do mundo material. Mas inclui todo o processo de atividades de Deus, porque todas as atividades do Senhor Supremo são transcendentais. Todas as atividades de Krishna são de valor absoluto. Portanto, nos é cabível dizer aqui que compreender as atividades de Krishna inclui compreender o porquê o Senhor Supremo manifesta o mundo material. Dessa forma, o argumento da proibição, que tenta se utilizar do recurso como sendo uma lei para justamente impedir que a investigação nesse sentido seja feita, ela pode até ser aceita do ponto de vista institucional, mas ela não pode ser aceita do ponto de vista espiritual, como o próprio Sri Krishna está dando a orientação aqui. Tá legal, pessoal? É isso que eu queria dizer nesse vídeo. Os dois vídeos abaixo são específicos relacionados com o Srimad Bhagavatam e o Sri Chaitanya Charitamrita. Eu espero que você faça um bom proveito das informações que estão aí. Aproveite, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Hare Krishna, Namastê, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Sri Vaishnavas Ki Jai. E até a próxima gravação. Dê a sequência.